Olá, minhas ativadoras blindadas e glamurosas! Meus amores, atenção! Essa aula é muito fantástica, muito poderosa e você precisa estar com seu caderno na mão, a sua caneta, a sua água, porque nós vamos mergulhar profundamente dentro de você. Agora nós vamos mexer numa parte muito importante, aonde a gente vai trabalhar a sua criança interior. A sua criança interior, eu sempre trago, né, essa bonequinha aqui, porque ela representa a nossa parte 99% das vezes ferida, machucada, magoada e que a gente não consegue entender por que a gente pensa de uma forma, sente de uma forma, tem comportamentos e ações e resultados de uma forma. É porque essa pessoazinha aqui que está dentro de você, que faz parte da sua mente subconsciente. Gente, eu, Priscila, falo que a mente subconsciente está aqui. Provavelmente você não vai ouvir ninguém falar sobre isso, que a mente está aqui. Mas eu falo que está aqui, tá? Porque a mente subconsciente é o nosso coração em blocos, é o nosso coração petrificado, cheio de mensagens negativas. Você já vai entender por que eu falo que a nossa mente subconsciente ela é instalada aqui, tá bem? Então, nós todas temos uma criança ferida e nós devíamos ter esse sorriso, mas a nossa criança, ela tem o sorriso oposto desse. Então agora, eu quero jogar luz nesse assunto para você. Eu quero trazer lucidez nesse ponto tão importante da nossa realidade, da nossa vida e para a gente construir um novo cenário de vida. Tudo bem? Então vamos lá. Quando eu trago aqui essa foto, eu tô mostrando para você que nós temos duas mentes, como se fosse um iceberg. Então, o comandante do navio, ele só consegue enxergar essa pontinha aqui. Por isso que os acidentes acontecem, porque ele não tem como ver essa parte maior que está sob a água, tá? Submersa no oceano. Por isso que acontece ou acontecia muitos problemas com a navegação. Mas hoje eu acredito que tenha melhorado e muito. Mas o que eu quero que você entenda, deixando a navegação de lado, que é o que nos interessa, é que nós temos, na verdade, três mentes, mas a gente vai se apegar aqui a apenas duas mentes, que é o que faz toda a diferença no nosso dia a dia. Então, nós temos uma mente que ela é 5%. Eu vou trazer aqui uma outra forma de você conseguir entender essas duas mentes. Então, imagina que da sua testa para cima é a sua mente consciente. Aqui tem 5% da minha sobrancelha até o topo da minha cabeça, eu tenho 5% de consciência. Da minha sobrancelha para baixo, são 95%, que é a sua mente subconsciente, tá? Então, agora, eu quero te mostrar a respeito dessa mente. Então, vamos lá. A mente consciente, que é só a sua testa até o topo da sua cabeça, ela só tem 5% de poder sobre você no seu dia a dia. Essa mente consciente é a mente que te dá os seus objetivos, que te dá a razão, que faz você analisar as situações, que te traz as sensações de prazer ou desprazer, que te traz reflexões, pensamentos, memórias funcional, memórias no aqui e no agora, te dá força de vontade, que acredita em você. É a mente que tem 5% de força e poder que fala para você, vai que você vai conseguir. Vai, eu tenho certeza que você vai alcançar o seu objetivo. E aí você se empolga. Quando você, então, esbarra com a mente subconsciente, você entende por que a sua vida está travada. E aí, um ponto de atenção.
Para o Ho'oponopono, vamos lá, a nossa criança interior, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ferida, ela se encontra aqui. O Ho'oponopono chama a nossa mente subconsciente de Unihipili, que é a nossa criança interior. E ela tem 95% de poder e força sobre nós. E é aqui que moram os nossos medos, os nossos traumas, as nossas fobias, os nossos desejos, tipo desejos ocultos, como pornografia. Nossa, eu tô falando, mas isso para todas as pessoas do planeta Terra, tá? As crenças limitantes, a autopreservação, a ociosidade, hábitos nocivos, hábitos ruins, negativos, as nossas emoções negativas, as nossas fantasias, memórias de longo prazo. Lembra que eu trouxe que a gente tem crença no nosso DNA, na nossa alma, que a gente traz lá da ancestralidade? Então a gente precisa passar por uma reprogramação. A gente só consegue ter resultado na nossa vida quando a gente cuida dessa parte 95% que é a gente. Olha que incrível isso. Então a gente precisa sim ficar muito atenta ao que pensamos, ao que sentimos, porque isso é o que tem a maior quantidade dentro da gente. Então a gente precisa fazer sim, passar por meditações, por orações, por decretos, por limpezas, fazer o que vocês estão fazendo. Vocês estão aqui passando por um curso, por um treinamento, por um treinamento, justamente para poder eliminar os medos, as traumas, as fobias, as compulsões, as fantasias, as emoções negativas, os hábitos nocivos e por aí vai, para você reprogramar. Por isso que eu digo para você a importância de você ter o seu caderno da transformação, a importância de você pegar aquela escada dos 3 degraus, ver o desejo, dar clareza para o desejo, colocar os requisitos, colocar os seus valores e, por fim, entender como você vai chegar lá. Cada um de nós tem o como que a gente vai conseguir chegar lá. Vai ser através de treinamentos, de cursos, de livros, de vídeos. Vai ser como? Através da sua lapidação, através de você cada vez mais entrar e mergulhar profundamente dentro de você, se conhecendo cada vez mais, aprendendo a dizer não. Como vai ser o seu caminho para você construir o seu novo cenário de vida? Lembrando que você precisa fazer limpezas, você precisa usar ferramentas para você, então, começar a tirar os medos, a tirar tudo que está aqui embaixo na sua mente subconsciente, que trava o seu coração. Por isso que você tem muita dificuldade de pensar positivo e sentir o positivo. Você até acha que você sente, mas quando demora a materializar aquilo que você está desejando, você hoje já sabe que você tem traumas, que você tem medos, que você tem insegurança, que você tem emoções, que você tem compulsões, que você tem hábitos nocivos que estão dentro da sua mente subconsciente, travando que você então flua, que você voe e que você alcance outros patamares na sua vida. Então você precisa cuidar dessa parte. E aí eu vou trazer a questão da criança interior ferida. Por quê? Porque a criança interior ferida, ela representa a nossa capacidade de criação. Então a gente precisa olhar para essa criança, cuidar dessa criança. E aqui eu quero mostrar para você. Observa, você acha que eu aqui há 9 anos atrás estava com a minha criança interior felizona da vida? Não. A minha criança aqui estava muito machucada. Na verdade, aqui eu nem sabia que eu tinha uma criança interior, muito menos que a minha criança era ferida. Por isso que eu comia demais. Por isso, olha o tamanho da minha bochecha, gente. Olha o tamanho dos meus braços. Por isso que eu comia demais.
porque eu tinha uma criança berrando dentro de mim, falando: Priscila, olha para mim, Priscila, cuida de mim, me ama. E eu não conseguia entender o que era. Eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento que vocês estão sabendo hoje. Então, isso é muito importante. Essa pessoa aqui é a própria criança interior ferida, sem colocar e sem tirar absolutamente nada. Criança braba, criança que brigava, criança irritada, essa era eu. Hoje, quando você olha para mim aqui, eu sou outra pessoa. Eu curei essa minha parte doente. Eu curei essa minha parte que me adoeceu na alma, no espírito, nas emoções. Por isso que eu continuo batendo na tecla e eu vou levar vocês junto comigo. A gente pode pensar positivo o quanto for, mas se a gente não cuidar dessa nossa parte emocional, nada vira realidade. A gente só fica no mundo da imaginação. A gente não consegue cocriar nada que seja material, percebe? Então é por isso que o nosso curso, o nosso treinamento se chama Código da Riqueza Emocional, porque a sua riqueza vai chegar quando você curar essa parte sua, quando você entender profundamente essa parte da sua mente subconsciente, que é a sua criança, que tem fobias, traumas, medos. Vocês sabem que eu já contei para vocês que nessa fase aqui da minha vida, eu dormia embaixo da cama, de tantos medos que eu tinha, ilusórios. Porque o medo, ele pode ser nosso amigo. O medo nem sempre é nosso inimigo, mas quando ele é um medo ilusório, que é a nossa mente que fica criando mentiras pra gente, ele não vale de nada, a não ser colocar a gente mais para baixo, mais fundo, com mais vício, com mais toque, com mais compulsão. Então a gente precisa vir para cá, para essa pessoa aqui. É fácil? Eu não vou falar para você que é fácil. Você precisa ter, que eu chamo de técnica DOC, disciplina, organização e constância. Se eu falar para você uma coisa, aqui o meu guarda-roupa era uma zona, o meu carro era uma zona. Eu sou virginiana raiz, tá? Mas meu guarda-roupa, né, onde guarda minhas roupas, era uma zona. Meus sapatos era tudo assim, ó, tudo entulhado. A minha cozinha, Deus me livre, os pratos caíam da pia. Então, o meu exterior só refletia o meu caos interior. Hoje, aqui, se você for na minha cozinha agora, não tem nada fora do lugar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, depois de abrir os olhos e tirar minha bunda da cama, é dobrar a minha coberta, é arrumar a minha cama. E eu vou voltar a ter o hábito que eu sempre tive, que minha mãe sempre teve, que a minha prima Carol também sempre teve, que é colocar a mesa posta para a gente tomar o café. Mesmo que eu more sozinha, eu tenho que voltar a ter esse hábito que eu comecei a ter aqui e eu deixei de lado. Então, você percebe, às vezes a gente começa a voltar a viver no automático. Quando eu estou aqui, eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando do meu mental, do meu emocional, eu estou curando a minha criança ferida, eu estou me amando, eu estou me aceitando do jeito que eu sou, falando errado, falando certo, sendo uma pessoa meio, sei lá, meio às vezes quer uma coisa, às vezes quer outra. E tá tudo bem, eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Eu estou aqui passando por um processo evolutivo. Eu sou um ser espiritual em evolução. Então vai ter dias, sim, que eu vou chorar, que eu vou ficar confusa, que eu vou querer ir para lá, depois eu vou querer ir para lá, e tá tudo bem. Lembra que eu falei para vocês que sentir raiva, sentir inveja, sentir não é, nós somos seres humanos. Nós temos dores, nós temos alegrias, e tá tudo bem. Então, aqui eu trouxe para você ver a diferença da mesma pessoa curada e a pessoa doente na alma.
Tanto que o meu livro que eu escrevi é O Câncer Curou a Minha Alma, porque foi o câncer que despertou de que existia uma outra vida que eu desconhecia completamente. Gente, aqui eu estou sentada numa mesa de jantar, trabalhando à noite. Eu só fazia isso. Eu comia escondido, eu trabalhava quase 24 horas por dia, sem brincadeira. E eu quase não dormia. E hoje eu entendo o poder de um sono, espiritualmente e fisicamente. Isso eu vou trazer para vocês. Sono, a importância do sono, os blocos de sono. Mas não vai ser agora. Vai ser numa segunda parte do nosso curso Código da Riqueza Emocional, tá? Porque a gente precisa passar por etapas, por passos, para que vocês consigam entender o passo a passo desse método, ok? Que eu chamo de método CORE. Depois eu vou explicar e vou falar mais dele para vocês. CORE, né? Código da Riqueza Emocional. Mas aí depois eu trago mais informações sobre ele. E o CORE, né? Não vou falar, não. Deixa eu seguir aqui a aula. Depois eu falo. Deixa eu trazer aqui para você uma outra apresentação aonde a gente vai falar sobre a criança interior, as suas feridas emocionais e como a gente pode curar essa criança interior. Então, deixa eu voltar aqui. É meio assustador mesmo, sabe? Quando a gente pega essa foto. Eu fico assustada, porque, meu Deus, como eu deixei chegar aqui. Mas era o meu destino, né? Era a forma que eu ia me curar. Então, foi isso. Mas agora, deixa eu trazer para vocês sobre a criança interior ferida, sobre essa parte nossa que está dentro da gente, que a gente precisa olhar, curar com muito amor, ter muita paciência, muita resiliência e entender que nós precisamos curar dessa boneca que nós somos. Nós somos bonecas lindas, filhas de Deus, tá bem? Então, fortaleça a sua fé. Lembra que eu já falei para você que a gente não toca o Wi-Fi, mas o Wi-Fi existe. A gente não toca a energia, mas a energia existe. A gente não toca as ondas do rádio, mas o rádio existe. A gente não toca o amor, mas a gente sabe que a gente tem o amor. A gente não toca na nossa criança interior ferida, mas a gente sabe, a partir de agora, que ela existe. E eu trago aqui muito claro para você que a criança interior existe. Aqui é uma criança doente. Aqui é uma criança curada. Então, vamos voltar aqui. Então, criança interior, suas feridas emocionais e como curar. E aqui eu trago, deixa eu sair de cena aqui só um pouquinho. Isso daqui, para você, é algo familiar? Esse braço rígido, esse dedo em riste, você encolhida com medo? Essa menina aqui chorando, sozinha, solitária, com medo? Essa pré-adolescente sem saber qual caminho seguir, desamparada, sem amor, sozinha, sem uma direção. Aqui, a agressividade, o medo instalado. Gente, eu passei por isso. Quando eu vejo essas fotos, eu fico toda arrepiada. Quantas vezes eu vi meu pai segurando uma cinta, um cinto, né? E batendo no meu irmão. Então, são crenças, lembra que eu falei? Vivenciais, eu vivi essa cena. Ele me bateu uma única vez, mas assim, para nunca mais eu querer apanhar de novo. Mas o meu irmão do meio, ele batia constantemente, parecia que ele tinha prazer de bater no meu irmão. E eu vivi isso, eu vivi isso, eu vivi isso, eu vivi isso. Por isso, gente, que eu me tornei essa pessoa. Não foi à toa que eu me tornei essa pessoa. Porque eu vivi isso na minha pele, no meu dia a dia. E aqui também são outras duas fotos muito representativas. Quantas vezes eu não coloquei as mãos na minha face, no meu rosto? Quantas vezes eu não coloquei a mão na minha face e eu chorava copiosamente, perguntando por que eu?
por que aquelas coisas estavam acontecendo comigo, por que eu estava passando por aquilo, na minha adolescência, na minha infância, por que as pessoas não gostavam de mim, por que eu sofria bullying, por que eu era rejeitada pelas pessoas, por que meu pai era tão agressivo, por que eu não podia sair de casa, por que eu não podia ter amigos. Então, eu me vejo muito nessa foto também. Aqui eu me vejo também, muitas vezes, encolhidinha, assim, sabe? É porque eu não encontrei uma foto de uma mulher, mas eu me via sempre muito encolhida, em posição fetal, para tentar entender essa vida louca, mas que tudo tem uma razão, tudo tem um sentido, e quanto mais a gente mergulha no autoconhecimento, mais a gente vai descartando tudo isso e a gente vai entendendo que a gente pode sim mudar a nossa realidade, tá? Então aqui eu trago mais uma reflexão. Poucas de nós passamos a infância sem nos machucar. E esse machucado, ele pode ser no físico, um arranhão, uma queda, uma quebra de braço, quebrou uma perna, ou pode ser o emocional. Então, aqui eu não estou falando de um arranhão, de uma ferida, não, eu estou falando da questão emocional. Então, se você olhar para trás, provavelmente você vai lembrar de uma situação ou outra situação e vai descobrir que existe uma criança interior dentro de você que tem feridas e que precisam ser curadas. Então eu quero que você pegue esse material e que você internalize aqui dentro do seu coração. Aqui é o seu chakra cardíaco da cura. Então sempre que você quiser curar uma emoção, é aqui, visualizando uma mandala na cor verde ou uma rosa cheia de pétalas na cor verde. E essa mandala ela vai girar e ela vai curar as suas feridas e as suas dores. Porque ela está aqui para isso. É a cor da cura, por isso que ela é verde. Tá bem? Então vamos voltar aqui. Curar a criança interior é um dos passos fundamentais no nosso processo de autoconhecimento. A nossa criança, ela precisa da nossa ajuda. A gente precisa reencontrar a nossa criança para a gente se reconectar com a nossa essência. E aí, quando a gente se reconecta com a nossa essência, é uma aula muito, para mim, ela é uma aula muito significativa, tá, gente? Então, às vezes, eu tô aqui do lado de cá querendo chorar, porque realmente ela tem muito significado para mim. Então, aqui, eu preciso sair daqui, presta atenção, eu preciso curar essa criança, me reencontrar com a minha essência, me reconectar com a minha essência, para eu ter uma vida mais leve e uma jornada mais tranquila. Então, aqui, eu me torno aqui. Até o meu semblante está mais sereno, está mais harmônico. Aqui eu estava cansada, sabe? Não tinha nem como estar diferente. Então a gente precisa fazer esse processo de ter uma jornada mais leve, mais tranquila, cuidar dessa nossa parte. E para iniciar esse processo de cura, eu recomendo que você comece fazendo o seguinte: você vai voltar a dar vida às coisas, seja através de música, seja através de revisitar lugares que você frequentava quando criança e que te dava segurança e prazer. Você vai começar a não ter mais medo e você vai começar a falar sozinha. É tão gostoso falar sozinha, eu falo muito sozinha. Eu converso comigo mesma, eu brinco comigo, eu dou risada depois de algumas coisas que eu faço. Às vezes eu gravo um stories para você e aí depois eu vou ouvir o stories, eu rio de mim mesma. Então é muito gostoso não ficar presa ao que não pode, ao que ditaram para a gente que não podia, a sair debaixo desses comandos, sabe? Dessa força de uma hierarquia onde você não tinha voz. Então você vai começar a se sentir mais leve, a ter uma jornada mais tranquila.
a começar a falar sozinha, a dançar, a brincar. Você vai resgatar uma comida que te traz uma lembrança afetiva. Você vai ouvir músicas que te agradam. Você vai frequentar e voltar a lugares que trazem uma lembrança muito gostosa e de segurança para você. Você vai fazer seus passeios favoritos da sua infância. Eu tentei buscar aqui a foto de uma escola. Eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo. Essa escola, mas quando eu vim do interior para cá, eu fui morar em Vitória. E aí eu estudei numa escola chamada Le Petit. Essa escola não existe mais. Eu achei uma foto, mas só da janela da escola, então eu nem coloquei aqui para vocês. O Le Petit não existe mais. Existe a escola abandonada. Ela é uma casa, coisa mais linda, num dos bairros mais chiques de Vitória, que se chama Mata da Praia. Se você tiver curiosidade, você coloca lá. Escola Le Petit, Mata da Praia, Vitória, Espírito Santo. Vai aparecer uma fotinho só dela pequenininha, da janela, na verdade, que ela é azul e a janela é amarela. E eu fui muito feliz nessa escola. Então, sempre é muitas vezes eu faço isso. Final de semana eu pego a Pete e eu vou lá para frente da escola. De verdade. E eu fico ali, gente, sentada, revivendo coisas maravilhosas que eu vivi ali naquela escola, chegando numa cidade grande, saindo do interior, conhecendo uma nova cultura, conhecendo novos valores, até a forma como as pessoas se comunicavam era diferente, comportamento, tudo era muito diferente lá da cidade do interior. Eu saio de uma cidade de 14 mil habitantes para vir para a capital do meu estado. Então, tudo foi muito diferente. Mas essa escola, eu sofri muito bullying ali, porque eu tinha o som de quem fala do interior, sabe? Então, eu carregava muito no bom, som, marrom. Então, eu tinha esse sotaque italiano muito interiorano e as pessoas zombavam de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu encontrei refúgio nessa escola. E aí eu volto muitas vezes no final de semana. Eu já gravei vários stories para vocês. Ela fica numa pracinha, e nessa pracinha é uma coisa muito linda, sabe? Na verdade, se chamam alamedas. Então, tem as alamedas, e cada alameda deve ter mais ou menos uns 10 metros, e aí tem uma pracinha, mais uma alameda, aí tem mais uma pracinha, e na pracinha dessa escola que eu estudei, chamada Le Petit, tem uma praça enorme. E ali o pessoal vai com aqueles cachorros grandes, com aqueles golden, sabe? Aqueles caramelos. E ali soltam os cachorros. Aí eu levo a Pete. Porque ao mesmo tempo que ela brinca, que ela socializa, eu me volto ao passado. E eu revivo tudo aquilo. As festas juninas. Eu lembro dos vestidinhos quadriculados que a minha mãe fazia. Minha mãe costura. As minhas tias, irmãs da minha mãe, também costuram. Então eu lembro, minha mãe ia lá para o centro de Vitória comprar o xadrez, comprar as rendinhas para colocar nos meus vestidos, comprar uma meinha que tinha uma rendinha com um sapatinho branco para eu, o chapéuzinho de palha. Eu tenho essa foto. Eu estou descrevendo exatamente uma foto que eu tenho, que fica naqueles álbuns e tá grudada no plástico, sabe? Mas se eu conseguir um dia, eu mostro nos stories para vocês. Então, isso tudo faz com que a gente cure essa nossa criança interior. Então, volta e meia, eu estou lá na frente. Esse final de semana que passou, o meu carro estava com o meu irmão, porque o dele deu defeito. E eu estava com muita vontade de ir lá. Muita. Eu falei, poxa vida, se meu carro estivesse aqui, eu já estava lá. Não sei porquê, me deu muita nostalgia e eu queria ter ido lá, olhar para a escola, e aquele lugar realmente me traz paz, equilíbrio, e é incrível. Você deve ter um lugar assim. É igual a casa da minha avó, que são 200 quilômetros daqui. A casa da minha avó é um lugar que, quando eu chego, é muito diferente da minha casa, porque lá é um entra e sai de pessoas o tempo todo. Mas é um lugar que me dá muita segurança também. Então, a gente precisa fazer esses passeios, voltar aos lugares, ou comer a nossa comida. Eu lembro que quando a gente morava no interior,
tem um clube lá, né? Fazenda Clube Marilândia. E aí a gente voltava da piscina e minha mãe fazia umas travessas, sabe aquelas, eu não vou lembrar, forma de fazer bolo, aquelas formas enormes. E minha mãe fazia um bolo e chamava bolo de nada, porque ele não tinha nada, ele só tinha manteiga e leite. Era bolo de manteiga, esse era o nome do bolo. E aí a gente voltava da piscina desse clube todo domingo e a gente devorava aquela, como que fala? Aquela forma, né? Forma de bolo, e minha mãe cortava tudo quadradinho. Será que vocês viveram as mesmas coisas que eu vivi? Aí ela pegava a faca e cortava os quadradinhos para a gente poder ter ali certinho o que comer. Não comer do jeito que a gente queria, o tamanho da fatia que a gente queria. Então ela cortava os quadradinhos, fazia o leite com Nescau ou leite com café, porque na minha casa nunca teve muita frescura, sabe? Então era aquilo ali. Então, quando eu me remeto à comida, eu lembro desse bolo de manteiga, que não tinha nada, tinha leite, fermento, água, ovos e manteiga. Era isso que tinha. A música, que eu desenvolvi já bem mais adulta, porque na minha casa não podia música de nada, tá? Nem de religião, nem de não religião. Então, não podia. Como meus irmãos também não podiam assistir jogos de futebol, tanto que se você perguntar para meus irmãos se eles torcem para algum time, eles vão ficar meio assim, tipo, talvez eles falem para poder não ficar diferente das pessoas, mas eles também não têm essa coisa, paixão por futebol, porque também não podia. E frequentar lugares e fazer passeios que te remete à sua infância. E aí você pode rever fotos, que foi essa foto que eu me descrevi, que minha mãe ia lá, comprava o xadrez para poder costurar o meu vestidinho, comprava meinha com rendinha, as rendinhas para colocar no meu vestidinho, o sapatinho branco que tinha um velcrozinho ali que eu botava no meu pezinho, coisa mais linda. Então, assim, rever as fotos, lembrar de momentos que resgatam esse sentimento de felicidade, de harmonia na nossa vida. E aí, quais são os benefícios da gente curar a nossa criança interior? Os benefícios de curar a criança interior, eles são vários. Eu trouxe alguns. Olha que incrível. E aí, eu vou voltar, porque faz todo sentido. Pega essa imagem, e aí você vem para cá. Olha como faz sentido. Quando a gente cura a nossa criança interior ferida, a gente alivia a tensão e a ansiedade. A gente melhora o equilíbrio emocional. A gente melhora os nossos relacionamentos interpessoais. A gente fortalece a nossa saúde mental. A gente aprende a dizer não, sem questionar. A gente aprende a dizer não. A gente desenvolve o autoconhecimento, que é esse mergulho profundo para dentro de nós. A gente melhora a nossa qualidade do sono, que eu vou trazer para vocês mais para frente, falando sobre o sono. Talvez no próximo lançamento eu inclua. Então, se você tiver dentro de um ano, eu vou fazer vários lançamentos. Então, dentro de um ano, todas as atualizações que eu trouxer, vocês vão ter acesso. Ok? Combinado? Não se esqueçam disso. Dentre um ano que você tem acesso a esse treinamento, a esse curso, Código da Riqueza Emocional, tudo de novo que eu colocar, vocês vão ter acesso, tá? Então, eu vou, provavelmente, nas próximas turmas, eu vou trazer mais conhecimento para vocês, melhorar a qualidade de sono, despertar o amor próprio e trabalhar positivamente a nossa autoestima. Então, curar a nossa criança interior é muito importante para que a gente faça essa reconexão com a nossa parte divina, como filha de Deus, e entender que nós somos merecedoras, sim, de toda a abundância, de toda a riqueza, de tudo de mais maravilhoso que existe nessa vida. De dinheiro a bons relacionamentos, a uma boa saúde, a uma espiritualidade que nos foca e nos fortalece todos os dias. Um beijo no seu coração. Eu te encontro na nossa próxima experiência. Um beijo e tchau, tchau.